Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao GCast, o podcast do jornal Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista, um espaço onde nós recebemos pessoas importantes, pessoas do meio público de Cascavel, para a gente falar sobre a nossa cidade, né? Então, eu sou o Gabriel Porta e vou conduzir essa entrevista hoje aqui no GCast. Recebo ela, que é comunicadora, professora, já foi vereadora, agora secretária de comunicação. Seja bem-vinda, Beth Leal. Tudo bem, Beth? Tudo bem, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar falando com os internautas, com todos que acompanham o GCast. Sempre uma oportunidade, né, de mostrar um pouquinho daquilo que nós pretendemos fazer e contar um pouquinho dessa história, todo esse processo de transição. Beth, então vamos iniciar com a sua entrada para a SECOM, né? Como é que foi esse convite? Você esperava receber esse convite do prefeito eleito, Renato Silva? Na verdade, eu tinha a expectativa, né, de uma reeleição em razão do trabalho feito durante os últimos 4 anos na Câmara de Cascavel, mas não aconteceu. A gente respeita, né, a população, a opinião da população, e logo na sequência, então, veio o convite do prefeito Renato Silva de que eu faria parte do governo, né, de alguma forma, tanto que já no período pós-eleição, nós começamos a fazer parte da comissão de transição, acompanhar todos os procedimentos de verificação, né, do funcionamento mesmo da máquina administrativa, junto com outros colegas. E mais, aí, logo na sequência, veio o convite para ser integrante como secretária de comunicação. Foi, para mim, claro, uma honra receber esse convite, porque 25 anos de experiência na comunicação, eu sou do rádio, né, comecei no rádio, estou lá até hoje, seria uma oportunidade, né, e está sendo uma oportunidade de enfrentar um novo desafio, porque a comunicação do setor público ela tem um objetivo, que é atingir a população, é chegar até a população, mas ela é bem diferente, né, do que a gente faz na iniciativa privada. Então, é um desafio grande. Quando do meu nome para a Secretaria de Comunicação, tive o aval de vários colegas da imprensa, inclusive quero aqui agradecê-los por terem referendado, assim como o deputado Batatinha, né, que é da comunicação também, e tinha uma ligação muito direta com a Secretaria de Comunicação. E, a partir daí, então, a gente começou a definir alguns parâmetros, né, algumas estratégias que a gente pretende implementar na Secretaria. Agora, nesses primeiros 30 dias, mais para período de conhecimento mesmo, de ver como é que a Secretaria funciona, essa questão da relação com os órgãos de comunicação, a questão da mídia, o jornalismo, que são dois campos diferentes, distintos, mas muito importantes, né, para fazer com que o nosso objetivo seja alcançado. Você falou sobre o cargo de vereadora, Beth. Até vou abrir um precedente aqui para falar. Eu era um dos maiores... Era um dos grandes fãs do seu trabalho, assistia todas as sessões, adorava a sua posição como vereador. Sempre falei, eu gosto de graça da Beth. Eu nunca tinha conversado contigo. Mas a sua avaliação, Beth, o que aconteceu para você não ter voltado à Câmara? O que rolou? Gabriel, são vários fatores, né? A gente pode observar, eu busquei fazer um mandato técnico, né? Não foi um mandato eminentemente político, do toma lá da cá, da negociação. Claro que isso faz parte, mas não é uma característica minha. Não estou aqui dizendo que quem faz isso está fazendo errado, de forma alguma. Mas eu procurei fazer um mandato que mostrasse um resultado concreto para a população, dentro daquelas nossas bandeiras, especialmente da questão da mulher, do meio ambiente, que são pautas que, para mim, são muito importantes e que repercutem diretamente na vida, no dia a dia da população. Então, acho que assim, a população avaliou, né? Eu acho que falta ainda muito da questão de amadurecimento cultural da população de Cascavel. Nós temos, sim, um problema de ter mulheres votando em mulheres, homens também votando em mulheres. Se a gente pensar que nós tivemos 20 anos sem nenhuma mulher na Câmara, e nessa agora, né, estávamos eu e a professora Lília, e para essa elegemos apenas uma, né, nem eu, a Lília, por conta de ter concorrido à prefeitura, e eu na questão da reeleição não ter conseguido, a gente precisa ainda pensar o que é que está faltando, né, para a população feminina,
para os eleitores, as eleitoras, entender a importância de termos mais mulheres em cargos de representatividade, no caso aqui do Legislativo. Então, eu saio satisfeita com o resultado do trabalho. Acho que agora tem muitos projetos que o novo governo, né, pode implementar, que foram aprovados como lei de nossa autoria na Câmara Municipal, e um deles já deve estar acontecendo, já está acontecendo os estudos para implementação da Secretaria da Mulher em Cascavel, né, uma bandeira de algum tempo, e o prefeito Renato Silva já designou uma comissão para começar a fazer os estudos. Inclusive já tivemos reunião com representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público também, que querem participar, né, desse processo de formação. Acho que é importante a participação da população, o próprio Conselho da Mulher, para discutir a criação dessa secretaria e outras ações que são importantes também. Mas a eleição é aquela coisa, você tem 50% de chance de se eleger e 50% não. E eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu acho que quando a gente se coloca numa disputa, a gente tem que saber que pode ganhar ou não, né? Pode perder ou não. Mas eu sempre digo, eu ganho sempre, né? Porque tive a oportunidade agora de estar assumindo a Secretaria de Comunicação de Cascavel, cargo, uma situação, a posição que eu jamais imaginei, né, na minha vida. E aí assumiu a SECOM, e acredito que tenha sido semanas ali de muitos boatos. Até te mandei mensagem, porque havia... Nossa, quem que... A Beth pode ser a secretária de comunicação. E aí, como é que foi essa transição para ti? E não sei se você teve ansiedade... Como que foi esse momento para ti, Beth? Olha, a ansiedade, ela sempre faz parte, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e temos na própria natureza nossa essa questão da expectativa. E a expectativa nos gera ansiedade, né? Como é que vai ser? Será que serei eu mesma, né? Embora o Renato sempre dizia para mim, não, fica tranquila, você vai estar no governo. Sim, mas em que posição? Né? Até na expectativa da Secretaria da Mulher, você esperar criar uma secretaria ou coisa nesse sentido. Mas quando ele me convidou e disse, não, eu quero que você esteja na Secretaria de Comunicação, até por estar mais próximo do governo, né, por estarmos ali no terceiro piso, né, próximo do gabinete do prefeito, isso me deu uma certa segurança no sentido da credibilidade do meu trabalho, né, da confiança, mas principalmente da possibilidade de fazer um trabalho na comunicação um pouco diferenciado. Não que quem vinha fazendo não estava correto, mas acho que cada um impõe as suas características, né, Gabriel? Sim. E eu tenho uma característica que é do rádio. E eu sempre fui muito atenta a essas demandas lá da população, da comunidade mais periférica, porque qual que é a grande preocupação hoje que eu tenho enquanto secretária de comunicação? Que as pessoas tenham acesso aos serviços que o município já oferece. E aí a experiência de vereadora me ajudou nesse sentido. Muitas vezes as pessoas chegavam no meu gabinete procurando, fazendo pedidos, que bastava ela se dirigir, por exemplo, ao CRAS, né? Buscar a Secretaria de Assistência Social, buscar os programas que já existem, fazer os seus cadastros, mas a dificuldade, como é que faz? Onde eu vou? Né? Como é que eu me oriento nesse sentido? Então, a gente quer trabalhar na Secretaria de Comunicação, claro que com todas as grandes ações de governo do prefeito Renato Silva, mas também com essas ações que são mais de orientação, campanhas educativas para auxiliar verdadeiramente essas pessoas que mais precisam do poder público. É o jornalismo comunitário, né, Beth? Você vindo da rádio, com toda a sua experiência mesmo, é fácil para ti falar sobre isso. Falando sobre rádio, eu queria saber, você é professora de Direito, né? Sou professora de Direito. E formada em Direito, e claro. Mas como é que a comunicação se aproximou de ti nesse Então, na verdade, assim, Gabriel, a minha primeira graduação é Ciências com habilitação em Biologia. Então, eu sou da área das biológicas também, da licenciatura. Quando eu estava fazendo essa faculdade, que era na UniOeste, ainda você não tinha nem nascido, né, na época da Festival, tinha um programa chamado Ciência e Tecnologia na Rádio Colmeia, mas esse programinha pertencia à faculdade. E a gente ia como alunos junto com o professor, Dr. Jesus Viegas, que convidava os alunos para participar. Eu sempre agradeço a Deus pela facilidade da comunicação. Aí eu acabei fazendo amizade com o pessoal da rádio, conhecendo, fui me enturmando, até que um dia chegou o convite para eu fazer um teste no jornalismo da Rádio Colmeia. Mas não tinha nenhuma pretensão. O único desejo que eu tinha era terminar minha faculdade de ciências e voltar para a cidade onde meus pais moram até hoje, que é Diamante do Oeste.
Em razão desse programa, acabei, então, me integrando mais com a equipe de jornalismo. Fiz um período de estágio, mas, assim, foram 6 meses onde eu fazia o recorte de jornal, né, fazia aquela leitura para poder passar para os ouvintes da rádio. Depois disso, desses 6 meses, o Fernando, que era o diretor na época, falou: Beth, olha, não dá, porque nós estamos só com a questão do esporte. A hora que nós estabelecermos um departamento de jornalismo e a gente vai querer uma voz feminina, se você estiver por aqui, tiver à disposição, a gente volta a conversar. E aí eu terminei a faculdade, já fui para o último ano da faculdade, quando o jornalismo da Colmeia se estabeleceu mesmo, criaram o departamento. Na época, o Ivan Zucchi foi contratado para ser o diretor de jornalismo. E aí, então, me chamaram para fazer um teste novamente, né, junto com o Ivan daí. E nesse teste eu fui aprovada pelo Ivan Zucchi e comecei a trabalhar na rádio. Mas, assim, foi um acontecimento na minha vida. E o rádio, a comunicação, de uma forma geral, ela é apaixonante. Né? Quando você entra, é difícil você sair. E com isso eu fui ficando, e já se vão 30 e poucos anos de Cascavel. Que bacana, Beth. Então, às vezes as pessoas perguntam: você é formado em jornalismo? Não, só na prática. Que é o mais importante. É o mais importante você ter a prática, conseguir comunicar. Porque a forma com que você se comunica, que a tua mensagem chega em quem está te ouvindo, te olhando, acho que isso é o ponto-chave da nossa rotina. E aí, Beth, chegou na Secom agora, e quais são as prioridades para a Secom de momento? Primeiro, a gente sempre precisa pensar na qualidade do ambiente de trabalho. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, que é uma preocupação do prefeito Renato Silva, que é dar condições para que a equipe possa trabalhar. A gente sabe que com o poder público as coisas demoram um pouco mais para acontecer, desde a aquisição de equipamentos, né, aquisição, por exemplo, nós não tínhamos um veículo próprio da Secom. Né, as nossas equipes precisavam precisam, né, sair para fazer as matérias, tinham uma dificuldade em relação ao deslocamento e todas essas questões. E aqui, já aproveitando a minha condição da época de vereadora, eu destinei emendas impositivas, né, para poder estruturar a Secom. Né, dar a essa secretaria, que ela é tão importante, porque ela está ligada a todas as demais 26 secretarias, né, e autarquias do município, com a divulgação dos trabalhos que essas secretarias realizam. Então, prioridade nesse momento foi garantir a estrutura da equipe. Estamos já começando a implementação de uma reestruturação interna, com a questão de adaptação dos espaços para que mais gente possa estar trabalhando, no sentido de que venha somar a equipe. Nós já temos uma jornalista que está conosco, deve vir mais uma fotógrafa para auxiliar também na equipe, porque Cascavel cresceu muito nos últimos anos e a gente passa a ter muitas ações que precisam chegar ao conhecimento da população. Então, essa é uma das prioridades. E a outra é estabelecer um trabalho muito próximo com os demais secretários, no sentido de a gente poder verdadeiramente fazer essa comunicação que interessa a população. E, por outro lado, a boa relação com os órgãos de comunicação. E aqui já quero fazer um agradecimento ao seu Marcos Formigueri, né, pela oportunidade de estar falando aqui no GCast, mas já tivemos uma conversa, conversamos por 1 hora praticamente, falando sobre as questões que ele entende também importantes aqui de Cascavel, que a comunicação tem que estar atenta, e estabelecer, então, esse relacionamento com a imprensa. Né? Eu sempre tive um bom relacionamento com todos os órgãos de comunicação, desde a televisão, rádio, jornal e agora as redes sociais, né? Os blogs, os podcasts, né, como agora, que é o caso do GCast, que está na moda, mas é algo importante. A gente precisa trabalhar. Né? Acho que assim, a sintonia entre o que a gente chama de imprensa tradicional, né, de comunicação tradicional, com essa mais moderna, com esses recursos modernos que a gente tem hoje. Então, a gente precisa também estar preparado para isso. Então, dentro dessa trajetória minha na secretaria, não sei quanto tempo, né, a gente sabe que isso tudo é muito efêmero, passageiro, transitório, mas enquanto eu estiver ali, poder fazer uma comunicação muito simples, muito clara e de bom relacionamento com a comunicação, com a imprensa de Cascavel, que é uma imprensa que é muito pujante, né? Você ouve referências da comunicação de Cascavel em todo o estado do Paraná, né? Você estive em Curitiba no final ainda do ano passado e eles fazendo menção, né? Poxa, Cascavel está sempre no cenário. Por quê? Porque a nossa imprensa é forte, porque a comunicação aqui flui, né, para os estados e para o país como um todo.
E essa questão da proximidade com a imprensa de Cascavel, você acha que tem como melhorar? Qual que é a situação da imprensa de Cascavel com o relacionamento com a SECOM? Já teve mais próximo? Dá para ficar mais? Gabriel, eu entendo que é possível sim a gente se aproximar no sentido de construir, de colaborar. Em que sentido? Vocês, por exemplo, né? Nós temos uma informação, chegou até a gente uma determinada demanda. Eu acredito no jornalismo sério, é aquele que, quando divulga a informação, ele apresenta os dois lados. Não é aquele, eu vou criar uma informação, ou eu vou primeiro divulgar uma informação que muitas vezes faltam alguns elementos, né, para esclarecer verdadeiramente a população, e só depois eu vou dar o espaço como se fosse um direito de resposta. O jornalismo, antes dele, da minha perspectiva, né, até na experiência do que eu tenho, quando você tem a informação, você tem que buscar o outro lado. Então, você viu A, tem que dar espaço para o B também. No momento em que você divulga a informação, ela tem que ir completa. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de estreitar cada vez mais os laços com todos os órgãos de comunicação de Cascavel, especialmente com os departamentos de jornalismo, que realizam um trabalho excelente aqui na nossa cidade, para que a gente possa informar a população. O que nós não podemos aceitar é a desinformação. Né? Quando você passa uma informação pela metade, uma notícia, relata um fato pela metade, você está causando ou gerando um serviço de desinformação para a população. E isso não é bom nem para os órgãos de comunicação e muito menos para a população. Então, nós queremos sim, em breve deveremos estar fazendo um grande encontro, tá, promovido pela Secretaria de Comunicação com todos os órgãos de imprensa de Cascavel, convidando a todos para apresentar sugestões, para fazer uma grande confraternização, mas com o sentido do quê? De que a gente possa ser colaborativo. Nós estaremos sempre de portas abertas, a minha equipe, que é excelente, né? Tenho aqui que agradecer e parabenizar os profissionais da SECOM, que estão sempre atentos a tudo o que acontece, buscando informar em tempo real, responder o mais rápido possível a todas as demandas que chegam, que a gente possa estar sempre ouvindo, né, sugestões de vocês que estão do outro lado, quais são as dificuldades que vocês encontram, muitas vezes, para ter acesso à informação. A gente tem conversado com os secretários, né, responder sempre o quanto antes, na medida do possível. A gente vai trabalhar muito com nota técnica, porque algumas informações que vocês precisam é a informação técnica do que está acontecendo, por exemplo, do que aconteceu esse final de semana lá na Carlos Gomes. Né? A gente teve um problema com a questão muita chuva, o que está acontecendo? Tecnicamente, o que foi que não foi possível fazer, ou qual foi o que é preciso fazer agora de imediato para resolver o problema. Então, a gente tem pedido isso para os secretários, porque nós entendemos que o trabalho de vocês é a informação. O produto que vocês têm é a informação. Se você não tem um produto à sua mão, dificilmente você consegue entregar um serviço de qualidade. O ponto sempre importante da assessoria foi a rapidez, né? Sempre que eu precisei da assessoria de comunicação do município, demora ali uma questão de 1-2 horas, mas sempre no mesmo dia. Então, esse é o ponto forte da SECOM de Cascavel. Eu espero que continue assim. A gente tem trabalhado para que isso possa estar ainda mais efetivo. Ô, Beth, e a questão do jornalismo de bairro, né? Às vezes as pessoas elas encontram algumas dificuldades em ter esse acesso à informação. Você e a sua equipe já tem algum modo de tentar chegar nas pessoas que dificilmente conseguem saber o que está acontecendo na cidade? O que a gente tem procurado, e é o que uma das nossas metas, Gabriel, é fazer com que as informações cheguem. Quem é que é mais fácil chegar? Por exemplo, estou falando da área de saúde. O lugar mais visitado, vamos dizer assim, pela população, são as unidades de saúde, as unidades de saúde da família, onde as pessoas vão procurar, né, o seu tratamento, o seu acompanhamento médico. Então, as informações têm que chegar nesses pontos. Esses pontos têm que ter acesso às informações para poder orientar bem a população, informar bem a população. Além, falando aqui de órgãos de comunicação, por exemplo, os blogs que estão se instalando em regiões específicas. Nós temos, por exemplo, lá na região norte, alguns, inclusive colegas com quem já tive a oportunidade de trabalhar, que criou um blog
para atender a região norte, outro para atender a região sul. Então, para esses também, nós queremos estabelecer uma aproximação, porque eles estão lá, né? Eles acompanham, eles falam a língua daquelas pessoas, eles ouvem as demandas mais próximas, né? Chega a eles primeiro, muitas vezes, do que a nós. Então, a gente quer estabelecer essa parceria. Na questão da assistência social, que é muito demandada, também nós temos os CREAS, os CRAS, que são as unidades que estão mais próximas da população também, que estes órgãos também sejam canais de comunicação para que a informação chegue até a população. Porque muitas vezes a pessoa vem até o centro, por exemplo, procurando um serviço que está lá do lado da casa dela e ela não sabe acessar, ou ela não sabe quais são os critérios, se ela está de acordo ou não, se ela se enquadra ou não. Porque quando a gente fala assim, tem que estar inscrito no CAD único. O que é esse CAD único? Quais são os critérios para pertencer, né, a ter direito a ser inscrito, a estar cadastrado nesse CAD único? Então, a gente está trabalhando nesse sentido das secretarias levantarem todas essas informações e nós vamos tornar o nosso site também, né, um site mais popular no sentido de que você entra lá, por exemplo, uma coisa que nos cobravam muito na Câmara, por exemplo, os eventos de Cascavel. Mas não os eventos oficiais do município, mas a comunidade está fazendo uma festa, vai fazer uma feira, né? Isso é importante para aquela população. Vai ter um local lá também onde ela vai poder acessar essas informações de forma muito simples, clara, interativa. Você falou no início da nossa conversa sobre a questão da transparência. E a gente precisa realmente tornar a gestão pública mais transparente, mais acessível à população. Falou de site, então podemos, além dessa mudança, uma nova criação de editoria, né? O site ele vai passar por mais mudanças? Isso, nós já conversei com o Mozart, né, que faz um trabalho espetacular na secretaria, junto com os demais membros da equipe, para que a gente torne os acessos da população muito mais facilitados. Nós estamos agora com uma emenda do vereador Carlos Xavier, que foi destinada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é inclusive aqui pertinho, né, da Gazeta, criar um site mais interativo e que as informações de todas as demais secretarias possam estar incluídas nesse espaço para o acesso à população. Então, nós vamos ter as festas das comunidades, os torneios dos bairros, tudo aquilo que a população quiser divulgar, vai poder fazer isso no site da Prefeitura. Então, é importante que um pouco de paciência, é claro, a gente está no processo de estruturação, são 30 dias, né, que a gente está aí nesse novo governo Renato Silva e Henrique Mecabô, para a gente poder conseguir estruturar tudo isso. Mas há uma preocupação de que a transparência seja um ponto muito forte desta administração, não só porque é uma exigência do Tribunal de Contas, que está cada vez mais, né, em cima, fiscalizando, cobrando. Já tive, inclusive, algumas reuniões, como, por exemplo, de fazer efetivar de forma satisfatória o trabalho do 156 aqui em Cascavel, né, que é um canal de comunicação da população com o município, com respostas mais rápidas, com procedimentos mais claros, para que as pessoas elas tenham a satisfação de poder dizer, eu procurei o 156, eu acessei o site da prefeitura e eu tive o acesso ao serviço que eu queria naquele momento, dentro de um prazo que seja razoável, para que a gente possa dar as respostas. E também tem as redes sociais, né, Beth? Você tem alguma visão sobre as redes sociais do município? O que pode fazer de diferente? Eu lembro que até pouco tempo no Twitter, agora X, Cascavel toda semana viralizava com uns posts bacanas. Acredito que seja de autoria até do Mozart, que ele sabe como se comunicar nessas redes. Mas quais serão as novas estratégias da prefeitura em redes sociais? Na verdade, a gente vai dar uma intensificada, né, nesse tipo de comunicação, para que a população que acesse as nossas redes sociais, que acompanhe, a gente convida todos a acompanharem as nossas redes sociais, consiga visualizar de uma forma até mais suave, mais light, né, mais divertida, tudo aquilo que é produzido pelo nosso município, aqui na nossa cidade. Nós temos o site, temos os meios de comunicação, os canais, né, que a gente chama de uma comunicação mais formal, mas que as nossas redes sociais elas sejam acessíveis de forma interativa com a população, né? Inclusive com a própria figura do prefeito, né? O Renato, eu sempre digo assim, prefeito anterior, Paranhos, ele era
por si só midiático, né? Então, ele por si só viralizava nas redes sociais, o que não é uma característica do Renato, mas é uma característica que a gente vai explorar a partir do trabalho que ele vem desenvolvendo, do trabalho que ele se propõe a fazer à frente do município de Cascavel. Então, a gente vai sim dar muito, inclusive essa jornalista que veio, né, faz parte da equipe agora, a Betânia, ela veio com essa finalidade, né, de também estar mais ligada nessa questão das redes sociais do município de Cascavel. Você tocou num ponto interessante, Beth, porque durante a eleição, muito se falava sobre... Não é um problema, claro que não é um problema, mas o Renato ele não conseguia se comunicar tão bem quanto o Paranhos. Claro que são qualidades, o Renato tem qualidades que talvez o Paranhos não tenha, isso não cabe a nós, mas a Secom, ela tem... Qual é a estratégia da Secom para trabalhar o Renato nesse sentido de tentar fazer com que ele... tente conversar mais com a galera, que às vezes a impressão que dá é que ele é meio chucro, mas ele é um cara muito, muito legal. Eu conversei com o Renato, ele esteve aqui e tal, mas esse é um dos desafios da Secom. Na verdade, o que a gente tem que explorar o que ele tem de bom, né? Que é a simplicidade, o fácil acesso, né? O Renato, qualquer pessoa chega e conversa com o Renato, chega a criança no bairro, a Dona Maria, o seu João, né? Todas as pessoas, sejam os empresários, os políticos de uma forma geral, eles conseguem desenvolver um diálogo, né, com o Renato, e essa é uma característica que a gente tem que explorar, que é a maneira simples que o Renato tem de falar, mas que atinge aquilo que a gente quer, que é o que ele vai fazer enquanto prefeito, quais são as ações que ele está desenvolvendo. Então, por exemplo, tivemos uma gravação de um quiz, né, com o Renato, falando sobre a unidade de saúde lá do São João, né, que foi uma das primeiras obras já que ele inaugurou, claro que vindo aí da gestão anterior, e tornar isso algo agradável, né, as pessoas olharem, gostarem de ver, fazer uma interação, né, com essa gravação, e ficou bem bacana. A gente então quer trabalhar essa questão um pouco mais de tirar essa coisa, tipo, o Renato é chucro. Não, o Renato é uma pessoa simples, mas é uma pessoa que sabe muito o que quer, sabe onde quer chegar, tem um objetivo claro, e está, assim, de corpo e alma, né, imbuído de fazer uma boa gestão, uma gestão humanizada, que ele fala muito sobre isso, porque ele quer realmente valorizar tanto os servidores públicos do município de Cascavel, assim como a população. Então, fazer com que ele fique um ar menos pesado, né? Mais assim, mais agradável, mais simpático, porque quem conhece ele de perto sabe que ele é assim. Sim. Agora, quem não o conhece, às vezes, poxa, o Renato não é um cara de falar muito. Não, ele não é, mas ele é de fazer. Mas como é que a gente torna isso, então, mais próximo da população, que é o que a gente vai trabalhar nas nossas redes sociais. E ficou bem legal também no dia do estádio, acho que o Renato teve lá para assinatura da renovação do estádio para o FC Cascavel. Do convênio para o FC Cascavel. E ficou bem legal, as dancinhas dele ali, vestindo a camisa e tal, chutando. Você vê, que ele é uma pessoa bem tranquila, porque a gente propõe para ele, a equipe propõe, vamos fazer tal coisa, ele fica meio assim, aí você justifica, legal, ele encara, ele vai, sabe, não se furta a fazer. Então, uma pessoa que tem essa capacidade de entender a necessidade e fazer, mesmo que não seja tão característico dele, né, mas ele colabora, enfrenta. Ô Beth, a gente começou a falar do Renato, vocês trabalham juntos há mais ou menos 30 anos, né? Isso, mais ou menos 30 anos. Como é que o que você pode falar do Renato como pessoa e, além disso, como um patrão, né? Você trabalhou para ele. Como é que é o Renato? Eu sempre digo, né? Eu sou suspeita para falar, né, Gabriel? Porque nesses 30 anos, praticamente, que eu trabalho com o Renato, porque eu comecei na rádio, depois fui para a Univel, onde eu sou professora também, e agora no Poder Público. Inclusive, fui para a política por conta do Renato, um convite que ele fez para que eu me filiasse ao Republicanos, na época que ele estava presidente. Mas o que eu posso te dizer? Eu não posso falar para você que em algum dia, nesses 30 anos, eu tenha tido algum problema, algum dissabor do ponto de vista da relação empregado e empregador. O Renato sempre foi uma pessoa de respeitar muito os seus funcionários, ele sempre foi uma pessoa de garantir os direitos, né, de exigir que, inclusive, os direitos fossem garantidos. Eu vi algumas situações onde, às vezes, fugia um pouco do controle dele, porque, né, ele tinha a equipe, e verificar que aquela situação não estava correspondendo com o que ele entende de boa relação, de
de trabalho e exigir que fosse corrigido. Eu conheço pessoas que estão com ele há mais de 30 anos, né? 40 anos, desde quando ele começou aqui em Cascavel. Então, como patrão, eu não posso reclamar, não tenho nenhuma assim, dizer, um dia ele não me respeitou como funcionário, ele não deu a atenção adequada, ele sempre ouviu, ele sempre foi muito de ouvir, realmente essa característica dele de não falar muito, dá para ele uma outra característica que é fundamental, que às vezes falta para nós, que é saber ouvir, né? Que é saber entender o ponto de vista do outro, e ele tem muito disso. Então, posso dizer, em 30 anos eu nunca tive um atraso de pagamento de salário, eu nunca tive, perdi algum direito conquistado, nunca, sempre houve essa valorização. Na docência, da mesma forma, quando eu entrei na faculdade, para ser professora, pude acompanhar todos os projetos de capacitação dos funcionários. Eu, por exemplo, hoje eu sou doutora em Direito e sou pós-doutora graças a um programa que a Univel tinha, né, e tem ainda, de valorização, de qualificação dos professores, onde você recebe incentivo da instituição, por exemplo, para a sua formação, né? Fiz o mestrado também com apoio, e quando terminei, voltei, meu lugar estava ali, fiquei 4 anos fora por conta do doutorado e do pós-doutorado, e continuei trabalhando. Então, assim, sempre foi uma relação de muito respeito, viu, Gabriel? E, assim, da zeladora, né, até hoje o reitor, o pró-reitor, né, de educação, administrativo, financeiro da instituição. Então, o Renato nunca permitiu que você tratasse diferente um servidor, porque ele está lá na categoria, vamos dizer assim, né, mais simples, que é a questão da zeladoria, com quem está no cargo de chefia. Não. Todo mundo é funcionário, todo mundo é pessoa, sujeito, e precisa ser respeitado. Então, acho que, assim, na administração pública não vai ser diferente, ele vai ter esse olhar também. Então, eu acabei me tornando amiga da família, né? A família toda do Renato. Eu hoje tenho a satisfação de dizer que a gente tem um bom relacionamento, justamente porque no trabalho sempre foram muito corretos, muito coerentes. O Luciano Neves, ele trabalhou... O Luciano trabalha aqui com a gente, mas ele trabalhou na Univel, na assessoria, e ele, sobre o Renato, sobre a educação do Renato, ele fala a mesma coisa, ele trata todo mundo igual, todo mundo bem. E não importa qual seja a função. O Renato sempre gostou de incentivar. Eu lembro que o Luciano Neves foi um projeto que a gente teve na Rádio Colmeia de abrir espaço, né, para jovens, adolescentes que gostariam de participar, de trabalhar na educação, de conhecer melhor. E eu lembro que o Luciano foi um dos que esteve conosco, né, iniciou e dali foi fazer o jornalismo e depois virou um excelente profissional que está aí. Então, o Renato sempre foi de dar oportunidades, Gabriel. Sempre pensava, gente, nós temos que dar um jeito de facilitar a vida das pessoas. E ele faz questão de dizer, não é dar um jeitinho, não. É efetivamente, com ações concretas, para que as pessoas possam se desenvolverem, criarem os seus próprios caminhos, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal dele. Tá? Então, eu não sei se tem algum ex-funcionário do Renato que um dia diria para você uma coisa diferente disso. Porque todos com quem eu já conversei, com quem eu converso, e alguns que convivem comigo nesses 30, 40 anos, falam a mesma coisa. O Renato nunca foi desrespeitoso, ele nunca foi autoritário de dizer aqui eu mando e você obedece. Claro, ele exige dentro daquilo que é natural de uma relação de empregado-empregador, de cumprimento de obrigações. Ele define para você, que é a mesma coisa que ele fez agora na administração. A tua função é essa, eu quero resultado. Aí, quando chegar o momento de cobrar o resultado, se você não tem, aí é claro, cobrança. Né? Vamos ter que tomar algumas iniciativas. E é muito legal ver, Beth, a confiança que ele tem em ti. Claro, o tempo e a tua competência foi o primordial para que conquistasse isso dele. Mas até separei aqui a frasezinha dele quando ele te anunciou como secretário, teceu 1000 elogios a ti. E isso é importante, né? Ter uma boa relação profissional, pessoal com o chefe hoje do município, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa relação pessoal, ela se criou, ela se consolidou, Gabriel, em razão da minha postura profissional. Eu nunca confundi, eu nunca misturei as coisas. Sou amiga da família, sou amiga do Renato, mas sempre respeitei ele enquanto meu chefe, né? Quando eu tenho que falar com ele sobre questões profissionais, a gente senta e fala sobre questões profissionais, tanto na época da rádio, na própria Univel e agora na prefeitura. Então, isso fez com que ele pudesse entender que ele pode, sim, confiar
na Beth Leal, pessoa, né, como amiga, às vezes até como conselheira, às vezes a gente conversa bastante sobre alguns assuntos, ele me pergunta, me consulta sobre algumas questões, e especialmente como profissional. Então isso fez com que a gente criasse esse vínculo, e as pessoas até falam, nossa, Beth, quando você está perto, parece que o Renato tem mais segurança. Mas é porque ele sabe, né, que eu jamais vou colocar ele numa situação constrangedora, que jamais vou criar situações em que ele tenha que usar subterfúgios, né, para tentar sair de situações que tragam para ele situações que muitas vezes são obscuras, né? Então isso é uma questão mesmo de confiança. E eu da mesma forma, né, tenho com ele uma relação de muita confiança, mas também de muito respeito. Ele é o meu patrão, né? Continua sendo, né? Embora agora ele se afastou das empresas, não comanda mais a Rádio Colmeia, não comanda mais a Univel, até porque as pessoas às vezes ligam, mas o Renato é o reitor. Não, o Renato não é nem mais o reitor da Univel. Hoje nós temos uma nova reitora, que assumiu agora há poucos dias a reitoria, que é a Viviane, que já foi por muitos anos a pró-reitora acadêmica, então agora ela é a nossa magnífica reitora da Univel, porque realmente o Renato está se dedicando 100% a ser prefeito de Cascavel, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa possibilidade de dialogar de forma muito franca, muito clara. Ô Beth, o Renato também saiu agora você falou agora, se licenciou um pouco dessas atividades. Você continua dando aula, tendo o seu programa lá na Rádio Colmeia? Isso, tem um programa aos sábados pela manhã, né, das 8 às 10, que é o Falando com Cascavel. Continuo sim, porque não posso me desligar, ainda mais agora na comunicação, né? Mas é porque é compatível, né, Gabriel, com a minha função. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas agora você é secretária de comunicação 24 horas por dia. Sim, sou secretária de comunicação 24 horas por dia. Tanto que às vezes é 10 horas da noite, o Renato está me ligando para a gente falar sobre alguns temas importantes do município. Mas existe uma legislação que permite, por exemplo, que eu seja professora. É a única atividade, né, que é autorizada legalmente para que você possa exercer junto com outras ações, desde que seja compatível. Então, como trabalho hoje na faculdade, eu estou mais com o mestrado, sou professora do mestrado da Univel, eu dou aula uma vez a cada 6 meses, então não me desliguei, né, da faculdade, e também não me desliguei da Colmeia. Sábado de manhã eu vou lá, faço meu programa, mas também já estou à disposição do serviço do município, sábado, domingo, não tem problema nenhum. Então eu continuo sim nessas duas funções, porque elas são compatíveis com o meu trabalho na Secretaria de Comunicação. E qual delas é a mais complicada de se atuar? Dando aula? Eu não sei. Complicado, Gabriel. Eu digo assim que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu faço tudo que gosto, ou gosto de tudo que eu faço. Eu amo a comunicação, eu aprendi, não era um projeto de vida, como eu te disse no início, mas eu amo a comunicação, eu gosto de falar com as pessoas, né, de ouvir lá os nossos ouvintes todo sábado de manhã, mandando as suas mensagens, os seus alôs, pedindo música. Então é uma coisa que me dá prazer, hoje é algo que me ajuda, inclusive, a relaxar, né, dessa correria do dia a dia. E a sala de aula. A sala de aula também me dá prazer. Eu sempre soube na vida que eu queria ser professora. Era a única certeza que eu tinha. E então eu entro na sala de aula, e agora não tanto, mas mesmo na Câmara, porque eu mantive uma certa carga horária, cansada, o dia a dia de trabalho da Câmara, que era puxado. Mas eu entrava na sala de aula, parece que era assim, aquele momento de fazer terapia. Uhum. Então era um momento em que eu relaxava, eu conversava com os meus alunos, né, dava minha aulas, daí às vezes eram as 2 últimas aulas da sexta-feira à noite. O pessoal dizia, você tem pique? Gente, eu saio com mais ânimo ainda da sala de aula. Então o que eu posso dizer para você? Hoje eu não viveria sem a comunicação e sem a docência. Eu amo as duas coisas que eu faço, e conseguir conciliar isso ainda com uma atividade mais intensa na comunicação, que é agora a Secretaria de Comunicação de Cascavel. Então eu sou muito feliz por poder fazer coisas que eu gosto de fazer e poder desenvolver nas duas áreas, né, nesses 2 setores, junto com o setor público, um trabalho de verdadeiramente prestação de contas, de serviço à população. As pessoas perguntam, Beth, como é que você consegue fazer tanta coisa? Gente, eu não tenho família, no sentido, não tenho filhos, não tenho marido, tenho só os meus cachorros, né, que hoje estão em número de 6, que eu cuido com muito carinho, mas eu tenho tempo, né, e eu me propus a isso, Gabriel, sabe? Às vezes, você não quis casar? Não quis, já tive a oportunidade, podia estar casada.
poderia conciliar? Sem dúvida nenhuma, mas não com essa intensidade. Porque se te precisar trabalhar 24 horas, não tem problema, não tem questão dos horários, né, compromissos que uma família tenha. Então, eu respeito sempre as escolhas de cada um e peço sempre que respeitem a minha. Então, a minha escolha foi essa. Eu hoje posso me dedicar também 100% do meu tempo ao serviço à comunidade, à população, né? Seja na educação, seja na comunicação e agora também no poder público. Que legal, Beth. A gente está se aproximando do fim. Quero te desejar toda a sorte do mundo nessa nova empreitada. Você tem uma competência assim enorme. Eu sempre disse para todos que eu te admiro muito. Uma inteligência que só por aqui mesmo a gente vê. É muito, muito bacana conversar contigo e aprender sempre. Então, muito obrigado por vir aqui ao GCast. Retorne sempre. A gente quer estreitar mais essa relação com as pessoas da SECOM. Sempre foi próximo, mas é legal estar sempre ao lado de vocês. E claro, te desejar toda a sorte do mundo nessa nova função. Eu agradeço, Gabriel, o convite, né, o espaço que vocês me abrem aqui para falar um pouquinho desse trabalho, que é importante para a população de Cascavel, especialmente, lembrando sempre que a gente faz isso para a população. Nós, da mesma forma, estamos com as portas abertas, com as nossas redes sempre conectadas para atender a imprensa, especialmente aqui nesse momento vocês, do GCast, pessoal da Gazeta do Paraná, para que a gente possa fazer um trabalho coletivo. Eu acho que tanto vocês, enquanto órgãos de comunicação, e nós, como Secretaria de Comunicação, temos um objetivo, que é levar a informação a quem precisa, né? Independente da classe social, da condição financeira, da estrutura profissional. A gente precisa fazer o nosso trabalho. E se nós fizermos isso de forma colaborativa, se nós nos empenharmos em buscar esse mesmo objetivo, com certeza o sucesso será nosso, o sucesso de vocês de todos também, né? Então é importante que a gente possa ter essa expectativa e em breve vamos estar nos reunindo, né, para conversarmos, ouvirmos vocês da imprensa de Cascavel, num grande encontro que já é uma determinação do Renato Silva, do prefeito Renato Silva, para que a gente faça esse estreitamento realmente e que a comunicação de Cascavel, a imprensa de Cascavel, ela seja ainda mais forte, ela seja ainda mais pujante e que nós possamos levar a todos os cantos e rincões do estado do Paraná e do Brasil o que Cascavel tem de melhor. Obrigado, Beth, mais uma vez. É isso, gente. Gazeta Entrevista vai ficando por aqui, mas sem antes pedir a colaboração de vocês. Deixem um like, curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo. É sempre bom ter o feedback de vocês. Comentem lá se gostou, se não gostou, enfim, a sugestão é sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.